vai dizer dessa maneira, o verso 1 em diante. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Verso 6 diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurar saber quem nela seja digno de hospedar-vos, até que vos sentires. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Meu Deus. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, irmãos, que no dia do juízo haverá menor rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Meu Deus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, que é que fala em vós. Amém. Aleluia, Deus. Eu quero convidar a amada igreja a fechar os seus olhos por mim. Você pode curvar sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, é diante, Senhor, da tua presença, e no nome do Senhor Jesus que nós pedimos, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesta hora. Ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Nos direciona, Senhor, segundo a tua vontade, teu querer. Fala de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos entender e guardar a tua palavra em nossos corações. Estamos aqui, Senhor. Tu és o melhor e o maior convidado nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Tome seu assento, desocupe suas mãos, tem verdade para adorar a Deus. Hoje é o culto da família. Irmãos, temos visto nos dias atuais muitas igrejas abrindo, muitas pessoas falando de Deus. Às vezes passam algumas coisas despercebidas. Às vezes a gente ouve algumas coisas e vai passando aleatoriamente. É como leitura. Tem muita gente que lê, vai discorrendo os textos, vai lendo, simplesmente lê, mas não presta atenção no que lê. É, Deus. Tem gente que anda de carro e simplesmente olha para frente, mas nunca presta atenção no que está à sua volta. Quantas vezes passamos por alguém que quebrou seu veículo, e ali tem uma mulher, uma criança, alguém em desespero, porque não sabe como vai sair da situação. É. Já notou que são poucos trabalhos? Deus amado, aleluia, Pai. Temos uma desculpa, não sabemos quem é, se vamos ser roubados. Então, a vida ela segue, porque o problema não é nosso. Mas quando nós
falamos de família e adentramos a uma igreja, certo é que Jesus considera o seu povo uma família. É Deus. Irmãos, nós olhamos no contexto atual das igrejas e o Senhor, nessa palavra, Ele faz uma divisão e Ele envia como ovelha, algo simbólico. Sim, é simbólico. Mas em Lucas 10 Ele envia também como cordeiro. É simbólico. Só que essa simbologia, ela tem um ensinamento dentro dela. E às vezes a gente não entende. Lucas 10:3, ele está enviando 70. É Deus. 70 discípulos. Aqui ele está dando uma missão para 12 apóstolos. Sendo que todos são discípulos. Mas o apóstolo, ele é diferente do discípulo. Eu faço uma pergunta. Por que vocês estão sentados aqui hoje? É Deus. Às vezes a gente vai para a igreja e não entende o que a gente está fazendo. O pastor disse logo o que eu costumo dizer na igreja. O culto ele não começa aqui às 7 horas. O culto ele começa a partir do momento que você fala agora é a hora de ir para a igreja. É a hora que você se prepara. É a hora que você começa a falar com Deus. Ali você já está alegrando ao Senhor. Davi disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Deus. Começou-se a adoração quando alguém convidou ele. Então, uma alegria surge dentro dele e ele vai para cultuar o Senhor. Então, quando olhamos para o texto, quando olhamos para os dias atuais, qual é o trabalho da igreja? É Deus. Eu olhei para o pastor Gil e disse: pastor, quantas crianças? Eu falei: o senhor vai ter que jejuar muito. O senhor vai ter que orar muito. Talvez a maioria das pessoas ache muito ver criança louvar. E realmente é. Mas você sabe a guerra que vem contra uma igreja quando uma criança está à frente do altar? Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais ao reino. Aleluia, Deus. Quando o Senhor diz isso, o inimigo ele não quer. Porque hoje nós temos questões que são debatidas, que não se pode falar algumas coisas, que não se pode pregar outras coisas. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, existe um impedimento que desde o início está tentando atrapalhar as almas de voltar para o Senhor. É Deus. Aleluia. Então, quando falamos de um culto de família, nós devemos entender quem é pai, quem é líder de uma casa aqui vai entender, ou a mãe que não tem um esposo, mas lidera a sua casa hoje, vai compreender. Alguém tem que proteger a casa. É Deus. Alguém tem que ser a coluna da casa. É, Deus, é verdade. Deus poderoso. Então, quando olhamos para isso, para situações adversas, entendemos que nós temos uma insegurança. Todos nós temos a mesma. Quem tem filhos pequenos, adolescentes, qual é o medo que seu filho entre nas drogas? Qual é o medo que seu filho se torne um alcoólatra? Qual é o medo que ele saia lá para fora e ande mais um mundo do que o próprio pai, ou a própria mãe, ou os próprios irmãos? Então, o Senhor, quando Ele institui a igreja, quando Ele vem do seu ministério terreno, o Senhor Ele vai deixar para a igreja poder e autoridade. Uma autoridade eclesiástica que existe, que pode impedir o teu filho de ir para as drogas, que pode impedir o teu filho de ficar no alcoolismo. Porque no ensinamento de Jesus, Ele deixa algo maravilhoso. E Ele diz: um novo mandamento vos dou este, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, Deus. É, Deus, Irmãos, aleluia. quando o Senhor Ele deixa esse ensinamento para a gente, quando Ele deixa autoridade para aqueles que buscam o Senhor, quando a Bíblia diz para a gente ensinar os filhos o caminho que eles devem andar, aí nós entendemos um algo.
Como que nós chegamos na presença de Deus? Ninguém chega bem. Ninguém chega bem na igreja. Verdade. Filho de crente não é crente. Por isso que eu disse para o pastor, vai ter que orar muito. Vai ter que jejuar muito. Só que o problema não é só do pastor. O problema é de vocês. Aleluia, Deus. E às vezes a gente não quer olhar dessa maneira. Eu oro para a igreja e eu digo, peça ao Senhor que mande os anciãos para a igreja. Deus. Um dia alguém me perguntou por quê? Eu falei, porque os jovens não sustentam o ministério. Mas os anciãos sustentam o ministério dos jovens de joelho no chão. Deus, é verdade. É quando alguém está de joelho no chão que o teu filho caminha. É quando alguém está de joelho no chão que Deus ele opera um milagre, ele para proteger a tua casa. É quando alguém está de joelho no chão que o diabo ele bate na tua porta. Tem alguém para dizer ali não. O Senhor deu essa ovelha para cuidar, você não toca. É quando alguém começa a orar. Então quando um líder ele começa a orar, aqueles que estão debaixo dessa liderança começam a ajudar em oração. É onde o livramento vem para a nossa casa. Deus. Filhos, projetos, vida espiritual, financeira. Certo é que todos que vêm para a presença de Cristo, ao longo do tempo a sua vida ela é reestruturada. Deus. Ele aprende. E quando ele começa a aprender, tudo começa a mudar. O casamento vai mudando, a vida financeira vai mudando. Porque existem pessoas para orientar. Existem pessoas que querem ver o teu bem. Aleluia, Deus. E pessoas que têm a autoridade de Deus. Verdade. Só que às vezes a gente só quer. Deus poderoso. Ou na maioria das vezes não quer ver. Verdade. Irmãos, expulsando os demônios, Jesus liberta a alma. Aleluia, Deus. A maior libertação não é um espírito sair da pessoa. A maior libertação é a mudança de caráter dentro da pessoa. Aleluia, Deus. É a pessoa passar a olhar para a palavra e ter ela como um manual de vida. Verdade. É a pessoa olhar para o Senhor e entender o que é amar. Porque quando aprende a se amar, a Bíblia diz que o Senhor faz os nossos inimigos se tornar os nossos amigos. Muitos não entendem isso. Se o teu inimigo que te prejudicava se torna teu amigo, ele é um segurança. Ele é alguém que outrora queria te destruir, mas agora ele vai te proteger. Porque talvez você não tenha coragem de batalhar, mas Deus às vezes permite alguém vir lutar na tua guerra. Aleluia, Deus. Você nunca passou por uma situação que você queria falar algo e não podia, mas o Senhor envia alguém que não pode, mas eu posso, eu vou falar. Aleluia, Deus. Às vezes você olha e fala, Deus, mas você fica até constrangido. Existem coisas que você não pode falar, porque vocês temem ao Senhor. Mas o Senhor permite que alguém venha, entre no meio da situação e diz, daí eu vou falar, porque ele e ela servem a Deus. Mas se eu não estou pronto, mas vou falar. Verso 6 diz, ide antes as ovelhas perdidas da casa. Presta atenção numa coisa. Estão confundindo Deus. Verdade. Estão achando que Deus é brincadeira. Arecalamandá. Estão achando que Jesus é um colega. Meu Deus. Estão cantando amizade com o reino. Reino não é amizade. Alabracaiaçai. Reino é santidade. Aleluia. Reino é lugar de família. O Senhor disse os seus irmãos. Jesus não chamou a igreja A e não chamou a igreja B. Jesus chamou um povo. Aleluia, Deus. Um povo. Ele não chama a gente por nome. Aonde congregamos. Denominações onde estamos. Ele chamou um povo. A pergunta que fica é, fazemos parte desse povo? Meu Deus. Um povo vai morar com Jesus. Estamos incluídos neste povo. Nossos filhos estão no meio deste povo. Nossa família está no meio deste povo. Um povo será arrebatado. Um povo herdará a vida eterna.
um povo viverá com o Senhor Jesus. Arebassaio. Existem muitos que discutem religião. Existem muitos que discutem costumes. Mas que povo que vai morar com Jesus? Deus, aleluia. Ele diz: e diante as ovelhas perdidas, tem muitas. Muitas ovelhas perdidas. O que ele está perdido? Já viu pessoas que trabalham o mês inteiro e chega no fim do mês e gasta o salário em um dia? Aí você olha e você fala: como que você fez? Não sei. Não sei. E chora no outro dia. Aí vai, pede o cartão de um emprestado, pede dinheiro para outro porque as contas ficou. Mas o que você fez? Não sei. Trabalhou 30 dias. Meu Deus. E perdeu tudo em um. Tem muita gente que vem para a igreja, vai passar a vida inteira na igreja. Mas no dia que o Senhor chamar, Deus. vai herdar a vida eterna. Verdade. Pastor, o que é isso? Não é só o fato da gente vir para a igreja. Deus poderoso. Irmãos, tem muita gente achando que o pastor só quer dinheiro. Você sabe qual é a responsabilidade de alguém que está buscando que se perdeu? Meu Deus, é Você forte. sabe qual é a responsabilidade de alguém que está resgatando valores? Eita Deus, poderoso. Você sabe quanto vale tua alma? E calamandarabata. Você sabe o que está preparado para você? Deus tremendo. Às vezes, a gente só fala: é só um pouco. É só mais um dia que eu vou lá. Quando falamos assim, ou quando você fala assim, você está olhando para o homem. Irmãos, quem amou Jesus? Deus poderoso. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Aleluia, Deus. Deus, aleluia. Caídos, falhos. Verdade. Ele nos amou Primeiro. primeiro. Glória a Deus, aleluia. Por isso não merecemos estar aqui. Nós não merecemos a salvação. Aleluia. Não, pastor, mas eu aprendi que eu mereço. Ninguém merece. Deus. É graça. Aleluia, Deus. Favor imerecido. Deus, Sabe o que é? aleluia. É amor. Sabe o que é amor? É o que Jesus está ensinando a gente dentro da palavra. É amar, é perdoar. Aleluia, Deus. É olhar para aquele que outrora estava na presença, mas caiu e muitos viram as costas. Deus. Era usado na mão de Deus, mas foi largado na mão do diabo. E ninguém vai lá mais para tentar ajudar. Porque não verdade. se ora, porque não se busca. Meu Deus, é forte. Irmãos, Aleluia, meu Deus. tem muitas mães que não amam o próprio filho. Abandonam numa lata de lixo. Mas tem muitas mães que entregam a sua vida pelo seu filho. Tem muitos homens que não fazem menção do que é ser pai. Mas tem muitos homens que fazem de tudo pela sua família. Deus, é verdade. Eu conheço um homem. Ele fez de tudo. E ele entregou sua vida na cruz. No Meu nome de Deus. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Como uma grande família. Aleluia, Deus. A pergunta é: será que nós queremos? Já Alabacandarabassai. teve a impressão que a igreja te obriga? Às vezes nós temos a impressão que a igreja nos obriga a alguma coisa. Deus, é verdade, Senhor, aleluia. Olha para os teus pulsos. Olha para os teus pulsos. Tem algo amarrado aí? Meu Deus, poderoso. A pessoa que está no vício não tem nada que prende ele. Ele pode sair. A pessoa que está na igreja não tem nada que prende ela. Ela pode sair. Deus, é verdade. Mas como nós entraremos no reino de Deus? Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Como chegaremos lá? Eu já vi gente dizer: eu não preciso da igreja. E não foi um nem dois. Só que a gente se esfria.
É, Deus. A gente esquece de Jesus. É Deus, aleluia. Mas eu vou na igreja, eu oro. Mas eu oro na minha casa. Quantas vezes você chorou por Cristo? Quantas vezes você se deparou no meio do dia e chorou? Lembrou dele, falou com ele? Deus poderoso. Irmãos, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus disse isso aos apóstolos. Quando você for e você chegar na ovelha perdida, diga para a ovelha: é chegado agora o reino dos céus. Aleluia, Deus. Quando ele diz é chegado o reino dos céus, ele está dizendo: agora o meu reino vai começar. Aleluia, A Deus. justiça chegou. E haverá um dia de prestar conta. Ele estava dizendo para os apóstolos: vai e anuncia que o dia de prestar conta com o Senhor vai chegar. Aleluia, Jeová. Diga para ele que o diabo não domina mais na terra, porque agora quem domina nessa terra é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Quando você chegar até a ovelha, diga para ela: tem jeito. Aleluia. Irmãos, e ele diz no verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça não. Mas Meu primeiro Deus. são as ovelhas. Verdade, papai. São as ovelhas da casa do Senhor. Primeiramente são elas. Aleluia. E a autoridade que o Senhor dá é esta. Se o inimigo chegar, eu estou dando autoridade para vocês tirar. Eu estou mandando É buscar. Deus, aleluia. Eu não estou mandando vocês ir buscar sem autoridade. Eu estou dando autoridade para buscar. Se encontrar doente, traz de volta. Eu estou dando autoridade para Aleluia, curar. Deus. É forte. Se você chegar lá e aquela ovelha estiver passando necessidade, É, Deus. vou dar providência. Verdade, papai. Irmãos, você sabe quantos talentos está perdido na rua? Verdade. Nós fazemos obra social todo mês nas ruas. E a maioria dos mendigos, que a maioria das pessoas passam e estão despercebidos, são pessoas que outrora estavam presentes. Meu Deus. É Deus, é verdade. Sabe onde eles estão? Verdade. Comendo lixo. Sabe onde eles estão? Meu Deus. Sobrevivendo de ajuda alheia. Sabe quantos estão indo lá estendendo a mão dizendo: tu é meu irmão, e Jesus deu autoridade para tirar daqui diabo, tu não vai impedir de tirar ele. O diácono David teve esses dias, um homem olhou para ele e disse assim: mudamos o lugar de entregar no centro, e disse: há 3 anos eu acompanho vocês. Há 3 anos eu como da comida de vocês. Vocês vinham toda quinta-feira e vocês agora estão vindo no sábado. O que aconteceu? E está faltando mais alguém. Um dia eu não fui. E ele falou: falta alguém que anda com aquela mulher. Aquela ali faz isso, aquele ali faz aquilo, aquele lá faz aquilo. É verdade. Ele conhecia todo mundo. Meu Deus. Mas ele estava isolado, ele estava longe. O diácono chega para mim naquele dia, eu estava doente. Ele me conta isso e eu dei uma risada. Eu olhei para ele e falei: você nunca viu um homem lá? Ele falou: não. Eu falei: será que era um homem que há 3 anos que a gente está fazendo o trabalho, ele está acompanhando? Verdade. Quem é aquele homem que falou assim: há 3 anos eu acompanho vocês aqui? Meu Deus. Há 3 anos eu como com vocês aqui na rua. Meu Deus. Vocês não desistiram. É, Jesus. Quem estava lá? A Bíblia diz que muitos receberam anjos e não sabiam. Verdade. Quem foi lá dizer: faz 3 anos. Meu Deus. Em 3 anos, no dia que eu caí doente, naquela noite, passando mal, ele falou: cadê ele? Meu Deus. O diácono chega altas horas da noite na minha casa e ele me diz isso. Cadê ele? Aleluia. Meu Deus é forte. Às vezes você faz as coisas para Deus, você vem para a igreja, Meu Deus. você faz um trabalho, você acha que Deus não está vendo, você acha Araia. que Deus não reconhece. Às vezes você acha que está fazendo demais para o reino de Deus, mas não entende que a recompensa virá na vida dos teus filhos. Aleluia, A recompensa virá na tua Deus. velhice. Você não entende que a recompensa virá quando o Senhor impedirá uma doença de chegar
chegar no teu corpo. É verdade. Aleluia. É forte. Irmãos, Ele deu autoridade. Aleluia a Deus. Glória a Deus. E Ele diz, aleluia, Glória Grande é teu nome. para cada um de nós. Já Recalamandarabadá. estendeu a mão. Já pediu para o Senhor uma cura lá. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Santo. Existem pessoas que oram anos e não acontece nada. Existem pessoas que quando bate o joelho no chão a resposta vem do céu. Meu Deus. Existe pessoa que passa a madrugada inteira orando, o outro só quando estende a mão Deus opera. Você sabe o que acontece nisso tudo? Existem pessoas que vivem cultuando ao Senhor. Existem pessoas que se alegram só de pensar no Senhor. Quando Ele levanta a mão, Deus já está ouvindo o que está no coração dele. Deus vê. Em Mateus 6, Deus vê. Tem muita gente adorando com a boca, com os lábios. Meu Deus. É forte. É, meu Pai, glória a Deus. Nós devemos estar com o nosso coração voltado ao Senhor. Aleluia a Deus. Eu vi minha esposa orar anos pela família. Esses dias eu olhei no culto, o pastor Gil, estava a família inteira dela sentada na igreja. Aleluia. Eu falei, Senhor, É forte. já está acontecendo. Anos Anos, né, mano? orando. E um por um foi sentando naquele banco. Um por um foi sentando naquele banco. Porque alguém estava de pé dizendo, Senhor, eu estou aqui. E a tua promessa é minha casa, na tua Aleluia. casa. Deus, aleluia. É forte. Aleluia. Diz mais, o verso 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto Deus. sede prudentes como as serpentes, e simples forte. como as cobras. É forte, Senhor. Irmãos, o Senhor envia como ovelha ao meio de lobos. Preste atenção numa coisa. Por que o Senhor usa de maneira simbólica a ovelha aqui? Eu estive na Bahia, numa missão, fiquei 12 dias, numa região chamada Brejão. 12 dias fazendo a obra na Bahia. Meu Deus. E lá, onde eu estava, era só mato seco. Só poeira na estrada e Meu pedra, Deus. cascalho. Lá carro não anda. É só moto ou animal para andar. Um dia eu cheguei, eu vi os bodes tudo solto. E eu olhei do outro lado, havia um cercado, 2 ovelhas e 2 cordeirinhos do lado. Irmãos, essa coisa mais linda. É o filhotinho da ovelha. É a coisa mais linda que É existe. verdade. Parecia 2 bichinhos de pelúcia andando. E eu fiquei olhando, aquilo me chamou a atenção. E quando eu olhei para o outro lado, eu vi ali, também tinha 2 filhotinhos. Irmãos, ao me aproximar da casa onde eu estava, eu disse assim: eu posso pegar o filhote da ovelha no colo para tirar uma foto? Eu desisti na hora. Alguém gritou de longe: filhote de ovelha tu pega, mas de bode não chega nem perto. Eita. Eu falei, por quê? Porque se você pegar da ovelha, ela cheira e recebe de novo. Mas se tu tocar nos do bode, eles vão rejeitar e eles acabam morrendo. É meu Deus. Eu olhei para aquilo, eu desisti, fiquei olhando, admirando de longe. Falei, Deus, muito obrigado. O Senhor me trouxe aqui só para mim entender isso. Aleluia a Deus. Aleluia. Existem coisas que a gente não entende. O Senhor está dizendo: eis que vos envio como ovelhas Meu no Deus. meio de lobos. É verdade, papai. A ovelha, ela não é como o bode. Verdade, papai. Quando você para no meio do dia, você observa os bodes têm uma brincadeira interessante. Ele olha um para o outro, ele faz assim, ó: o senhor está bem? Ele dá um soco, você dá uma cabeçada. Ele vê, ele dá um pulinho de lado e pá, na cabeça do outro.
E às vezes um dos dois morre. É, pai, verdade. A ovelha, você olha para as ovelhas. Meu Deus, é O forte. bode anda com o rabinho empinado. É, pra cima. A ovelha anda com o rabo para baixo. Verdade. O bode, ele anda imponente. A ovelha é o rabinho para baixo e ela vai assim. E eu fiquei olhando, notando tudo aquilo. E eles criam muito lá. Irmãos, uma ovelha vai, as outras vai tudo atrás. Verdade, acompanha. O bode, ele espalha para tudo quanto é É lado. verdade, papai. É, Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Senhor. Só que a coisa é um cuidado tremendo com as ovelhas. Por quê? Porque quando o predador vem, a ovelha não é escandalosa. Verdade. Fala, Deus. A ovelha não vai Ah, um abraço de calamandará. Aleluia, Jesus. Verdade, papai. Só que quando a ovelha está no rebanho dela, Meu Deus. ela olha para o líder que está liderando e ela volta para o aprisco. Há um cuidado, tem um aprisco, tem uma proteção maior para aquela ovelha. Verdade. Irmãos, eu fui observando. Grande Deus, aleluia. Aprenda uma coisa. Eu sou de uma igreja muito rígida. Se vocês conhecessem, eles conhecerem a igreja onde eu sou pastor, pastor Gil, muitos de vocês vão sair de lá escandalizados. Lá ainda existe. Meu Deus, é forte. Pastor Gil já teve a oportunidade de ministrar lá, ele sabe como que é a igreja. E as pessoas olham para mim e falam, você condena? Eu falo, não, porque Jesus me ensinou no campo. Aleluia, Deus. Jesus me ensinou nas casas. Aleluia, Deus. Poderoso. E quando a gente sai para fora, o Senhor me ensinou, não é as igrejas, é o povo. É Deus, é verdade. Glória a Deus. Vou lhe dar um exemplo. Aleluia. Pastor Gil ministrou, mandei no zap para ele, da igreja. E ele chamou todo mundo. E uma mulher tinha saído do hospital. Quando ela entrou no hospital, ela estava de tal maneira que não aguentava mais de dores. E ela falou, não vou ser atendida. Ela falou, Deus, eu vou para a igreja. Meu Deus, é forte. O pastor Gil orando junto com a igreja. No final daquele culto, aquela mulher foi curada. Aleluia, Deus. Depois ela passou e deu um testemunho. Rabacalabassai. Não é o pastor, Aleluia, Deus. é um irmão. Meu Deus, poderoso. É alguém que está na presença do Senhor, Aleluia. ao qual o Senhor deixou ele para guiar o Deus, povo. aleluia. Aleluia, Deus. Deixou ele para estender a mão para repreender a enfermidade, para curar. E naquela noite ele estava lá. Aleluia, Deus. Há um outro homem que veio do Nordeste está com a gente lá. Naquela noite, quando foi convidado as pessoas e se ajoelharam na beira do altar, aquele homem vinha há muito tempo com dores nas pernas, Meu Deus. que ele havia estendido um nervo e não recuperava. Foi curado imediatamente. Aleluia, Deus. Aleluia. Que o teu nome venha a ser glorificado. É santo Deus. Pastor, o que você está Um dizendo? abraço de calabai. É um povo. Meu Deus. Não se trata de uma igreja. Aleluia, Deus. A palavra diz que cada um tem um dom. Revassai. E o Senhor, Ele movimenta as pessoas para fazer a obra Aleluia, dele. Deus. A obra não é do homem, a obra é do Senhor. Aleluia, Deus. Eu vi muita gente ser curada. Labracandará. Eu soube de pessoas que se converteram depois, dentro de suas casas. Não é a igreja onde eles vão congregar, Aleluia, Deus. é a palavra que eles vão seguir. Aleluia, Deus. Não adianta nós estar numa igreja e não respeitar a palavra de Deus. Meu Deus, é forte. Não adianta a gente chegar e não respeitar aquilo que Deus tem determinado para a gente. Aleluia, Às Deus. vezes a gente chega na igreja e quem lidera diz, faça isso, você diz, não vou fazer. Fala, Deus. Não vou me humilhar. Na igreja onde eu congrego, irmãos, um engenheiro chegou e falou, quero servir a Jesus aqui. Eu falei, tu é engenheiro da porta para fora, tu tem diploma, da porta para dentro tu é irmão. É igualzinho pedreiro, é igualzinho servente, aqui não tem diploma. Aqui o único que é adorado é Jesus. Aleluia, Deus. Eu vejo advogados vindo de São Paulo
psicólogos vindo de São Paulo, muitos vindo para buscar ajuda. Não é um homem, é Jesus. Aleluia, Deus. É a autoridade que o Senhor deu para a igreja. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia. Mas o Senhor enviou como ovelha. Irmãos, presta atenção. Fala, Deus. A ovelha ela é receptiva. Sabe o que é isso? Vem quebrado, primeiro que está aqui, olha e vê. É o pastor, ele vê passar pela porta, está quebrado, está sujo, está humilhado, está derrotado. Ele olha para um obreiro e diz: vai lá, irmão, abraça. Vai lá, irmã, ajeita, dá um lugarzinho, coloca num lugar bom. Ouve a pessoa e diz para alguém quem pode ajudar. Meu Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele começa a abrir a boca e dizer: Senhor, levanta alguém para ajudar. Senhor, envia providência naquela casa. Nós vamos lá, vamos ver o que nós faz. Às vezes o pastor não pode mais unir com a igreja. Aleluia, Deus. Ali um tempo você vê aquela pessoa restaurada, você vê aquela pessoa bem chegando. Aí quando você olha para aquela pessoa e escuta o testemunho, você chora. Isso é o povo. Aleluia. Deus poderoso. Tiraram o cordeiro do aprisco. Só que, porém, alguém foi, pegou e trouxe de volta. Aleluia, Deus. Jesus é o pastor do aprisco, mas quem está no aprisco é nós. Aleluia, Deus. Jesus traz para dentro do aprisco, mas quando ele coloca, quem cuida é nós. O problema é quando o aprisco começa a rejeitar. É quando o aprisco começa a julgar. Aleluia. Aleluia. Em Lucas 10:3 ele envia como cordeiro. Vou colocar de uma maneira simples para vocês entenderem. Cordeiro, ovelha. Qual que é a diferença? Autoridade. Mas pastor, eu li Lucas 10. Jesus deu autoridade para os cordeiros. Cordeiro aprende. Meu Ovelha Deus. ensina. É forte. E quem opera? Aleluia. O Espírito Santo em todos. Aleluia, Deus. E o que significa isso? Se no aprisco tem obediência, Aleluia, tanto o Deus. cordeiro como ovelha Fala, opera Deus. as obras de Deus. Não tem ninguém maior, não tem ninguém menor, porque no reino desobediente não entra. Fala, Deus. No reino quem quer fazer do seu jeito não entra, porque é de justiça esse reino. Aleluia, Deus. E nós temos um ensinamento poderoso que é a palavra do Senhor. Sabe o que os cordeiros quando voltam? Olha para Jesus, o texto diz em Lucas 10 que eles voltam alegre, contente, e diz: Senhor, até os espíritos imundos submete a nós. Meu Jesus Deus. vai dizer: não vos alegrei porque os espíritos imundos submete a vós, Meu mas Deus. vos alegrei por ter o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. O livro de Hebreus primeiro diz assim: não são eles espíritos, verso 14, que estão aqui para guardar aqueles que herdaram a vida eterna. Irmãos, você sabe o que a gente recebe de Deus? Quando a gente diz: Senhor, eu quero aprender. Aleluia, Deus. A primeira coisa, proteção. É forte. Aprisco. Sabe o que tem no aprisco? Cobertura. Sabe o que é cobertura? Você não está vulnerável ao vento. Aleluia, Você não está Deus. vulnerável ao sol. Lembra de Moisés? Em meio ao deserto, durante o dia, o sol escaldante tinha o que em cima? Uma Aleluia. nuvem. Proteção. À noite, Aleluia. um frio de 0 grau no deserto. Sabe o que tinha? Coluna de fogo. Aleluia, Deus. Glória. Nós não estamos no deserto, mas a situação de muitos é um deserto. Então ainda tem cobertura. Palavra calamandará. Lá em Moisés era coluna de fogo. E hoje, Espírito Santo, fogo dentro da igreja.
Então, quando vem para o aprisco, tem proteção. Quando vem para o Aleluia, aprisco, não morre mais de hipotermia. Meu Deus, Porque lá fora, muitos estão morrendo na frieza do mundo. Mas aqui dentro, recebe o calor do Espírito Santo. aleluia, Deus. Pastor, que calor é esse? É quando o teu coração ele se move, ele começa a ter vida, ele começa a olhar, ele começa a reconhecer. Ele diz: Senhor, muito obrigado, porque tu tem mudado a minha vida. O Senhor tem transformado toda a minha casa. Verdade, pai. O cordeiro ele vai para aprender, mas um dia o cordeiro ele vai se tornar uma ovelha. Então ele vai ensinar. Meu Deus. Ou por que que o Senhor deu autoridade para os cordeiros em Lucas 10? Porque são discípulos. O discipulado, ele vai longe. Agora, quando aprendemos, qual é a primeira coisa que nós lutamos para ganhar de Deus? Nossa família. Verdade. Quem que entra na presença de Deus e não pede: Senhor, transforma o marido, transforma a esposa, transforma meus filhos, Senhor, faz a obra, Senhor, tira do hospital, Glória a promessa. Deus. E a gente começa a pedir muitas coisas para Deus. Então, existe uma obra e ela está acontecendo, porque o Senhor deu autoridade para tirar de lá. Começa a orar, começa a jejuar, começa a crescer dentro da pessoa uma fé. E alguém olha para você e diz assim: você ainda está lutando por isso? Meu Deus. Desiste. É Deus, aleluia. Você ainda acredita nisso? Para com isso. Fala, Deus. E o Espírito Santo diz para a gente: não desiste, continua, persevera, eu estou orando contigo, eu estou te ajudando. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a frieza vem pelas palavras, ele está do lado. A Bíblia diz que ele ora com gemidos inexprimíveis. Ele está do teu lado orando contigo. Porque o Senhor não quer só a tua alma, mas a teu filho, de toda a tua família. Irmãos, eu aprendi algo com um homem muito conhecedor da palavra. E ele disse para mim assim: irmão, aprenda uma coisa hoje. Eu falei: pode falar, pastor. Nem todos vão vir para a igreja. É, Deus. Guarda no teu coração: nem todos estarão dentro da igreja, É verdade. mas ore para que sejam salvos. Aleluia, Deus. Pega aí. Salvo no leito, Meu Deus é forte. salvo na hora do acidente. Meu Deus. Eu me arrependo. Quer reconhecer Jesus? Eu reconheço. Peço Meu perdão Deus, pelos é pecados. O importante, irmão, muitas das vezes a gente quer ver a igreja, mas o Senhor ensina que a gente tem que querer ver o reino. Aleluia, Deus. Agora, como iremos olhar e reconhecer alguém no reino, se nós não aprender a amar aqui e a batalhar pela salvação daquela alma? A vida, ela não termina quando alguém parte daqui para aquela pessoa começará uma nova vida. Você só não sabe aonde. Irmãos, seja um cordeiro, seja uma ovelha. Aleluia, Deus. Hoje a presença do Espírito Santo de Deus para Labacala. fazer todas as obras, que opera tudo em todos. Meu Jesus Deus. disse assim: sem mim nada podeis fazer. Revassalho. Se a igreja não começar a orar, se a igreja não começar a descer na madrugada, É, Deus. não vencerá. Não vencemos o inimigo louvando. Meu Deus. Não vencemos as guerras em nossas famílias, irmãos, se não houver oração. Aleluia, Deus. Oração é sinal de intimidade. Oração é sinal de dependência. Ai, daraia, Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nosso entendimento, nós nos prostramos. Quando nós nos prostramos, acessamos o céu, o reino. Quando acessamos o reino, as coisas começam a se movimentar ao meu e ao teu favor. Aleluia, Deus. Irmãos, eu tenho uma menina, completa 16 anos agora, tenho 3 filhos. Samuel está com minha esposa, e tem uma pequenininha, a Stephanie, e uma mocinha, a Vitória. A minha filha tem um dom tremendo, ela louva, as pessoas caem endemoniadas.
ela louva e as pessoas caem. Só de louvar, pastor. Só que é uma guerra na vida dela. Um dia um espírito pegou nela e disse que seria uma luta muito grande. Eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, eu não posso vencer, mas tu pode. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, estou colocando na tua mão hoje a vida dessa menina. Não toca o dedo, não abra a boca, me ensina. Aleluia. Às vezes o diabo entra na nossa família, acontece um fato, você em vez de olhar para o esposo e ser uma mulher sábia, você agride, você usa palavras de baixo calão. E o Senhor está dizendo assim: cala a tua boca, mulher, desce na oração, deixa que eu trato com ele. A autoridade que você não tem para falar, eu falo no meio da rua, eu levanto o vaso, eu envio profeta. Glória. Irmãos, Aleluia, Jesus. um moço já maior de idade: pastor, você não tem vergonha de falar? Não, não tenho, eu tenho orgulho. Aquele moço se aproveitou da minha filha, em outras palavras. Esse diácono sentado aqui um dia olhou para mim e falou assim: o senhor é esquisito. Eu trabalho por conta, contratei um moço para trabalhar comigo. Todo mundo olhou e falou assim: ele não pensa. Você colocou um lobo dentro da tua casa. Eu falei: não, eu coloquei o lobo no meu aprisco. Porque aonde eu estou tem dono, eu tenho Senhor. E o meu Senhor vai colocar ele no lugar dele. Porque aonde eu estou vem profeta. Aonde eu estou vem homem, vem mulher de Deus. Vem pessoa cheia de Espírito Santo. Vem um diabrador, falou: tu está no lugar errado, moço. Deus vai te pegar. Se tu não mudar, se tu não parar de atrapalhar o caminho do Senhor, o negócio vai ficar estreito. E Deus começou a enviar gente, por quê? Porque aquele não ia para a igreja, aquele não buscava a presença, mas quando eu trouxe para perto, a presença veio. Quando a presença veio, falou: ei, bode não mistura com ovelha, não vai dar certo esse negócio. Deus começou a falar, Deus começou a agradar, e meu coração foi acalmando. Irmãos, preste atenção. Um dia acontece uma situação e o moço vai para a igreja e o Senhor manda dizer: ou tu muda, ou vou eu permitir te quebrar todinho. Tu entrou num lugar que não deveria ter entrado. Tu mexeu com família que não poderia ter mexido. Ou abandona, ou vou te quebrar todinho. Pega isso, irmão. Se afastou, porque teve que fugir, sabe por quê? Arrumou um pequeno problema e o PCC queria matar o menino. Meu Deus. Bateu na minha porta e disse assim: pelo amor de Deus, pastor, ora pela minha vida, não quero morrer. Eu falei: eu sei que se eu orar, Deus não vai permitir. Esse diácono acompanhou tudo. Eu dobrei o joelho e orei. Deus deu um livramento para a vida dele. Irmãos, Deus fez algo extraordinário. Mas um certo dia, a minha esposa tem muitas visões. Ela falou: Cris, tem algo na vitória. Eu falei: é? Ela falou: é. Eu falei: vou orar. Eu sou um pastor que quem toma conta da minha família é a igreja. Você sabe por quê? Porque aonde tem oração, aonde tem família, entendemos isso, protegemos uns aos outros. Glória a Deus. Irmãos, um certo dia, eu chamo ela senta na mesa. Eu olho para ela, eu falo em mistério. Ela manifestou e só correndo, sumiu. Segunda-feira, dia de oração, oramos 1 hora na segunda-feira, toda segunda-feira, faz anos. E lá vai eu. A igreja. Pastor, mas o senhor não foi atrás dela? Não, eu fui atrás de Deus. O diabo, quando ele quer esconder, não adianta você correr atrás. Mas quando você vai para o Senhor, não há nada outro que escondido a qual não venha ser revelado, diz a palavra do Senhor. Olhei para a igreja de Deus hoje, essa tarde, quando eu estava vindo, depois de orar 1 hora. Aconteceu isso. Peço que a igreja dobre o joelho e peça para Jesus trazer de volta.
Quando voltamos em casa, no meio da oração, aqueles minutos de oração, o telefone toca. A minha esposa disse: acabaram de achar ela. Leva a menina de volta. Irmãos, preste atenção. A menina volta para casa. Ela não me reconhecia mais. Era outra pessoa. A pessoa que leva e diz: que pai que é você, que vai para a igreja? Ele me esculachou, ele me humilhou. Larga seus filhos aí, a Deus dará, em outras palavras. Eu falei para ele, falei: moço, você não sabe nem o que está acontecendo. Você não sabe nem aonde você está se enfiando. A igreja orou, repreendeu. Ela olhou para aquele homem e disse assim: eu amo meu pai demais. Aprende aí. Ovelha não põe para fora, ovelha põe. Glória a Deus. Irmãos, tem muita gente que quando a tua família enfrenta a situação larga do marido, larga dessa mulher. Fala a Deus. Eu, se eu fosse você, não faria mais nada por eles. Meu Deus é forte. Sabe que o Senhor ensina, te dê poder, te dê autoridade, deixa o Espírito contigo. Aleluia, sabe Deus. para quê? Para dar um tapa na cara do diabo e dizer: não é mais do teu jeito, Deus. não vivo segundo tuas palavras, teu costume, não ando mais como andava lá atrás. Outra hora xingava, agora eu oro. Outra hora eu ia bater, mas agora eu vou falar: Senhor, está na tua mão, a obra é tua. O Senhor pode fazer coisas maiores. Não está no meu, mas está no teu alcance. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é minha vida. Muitos têm vergonha. A primeira vez que a minha filha caiu na igreja, foi revelada e disse assim: meu servo chama Vitória. Eu olhei na igreja e falei: deve ter duas. Só tinha uma. Eu travei, pastor, eu travei. A minha perna, eu falei: não, Senhor, não. Não tem diálogo com o Espírito Santo. Ele fala e acabou. Aleluia a Deus. Eu só escutei depois: chama. Falei: Vitória, o Senhor manda te chamar. Ela sai do fundo da igreja. Quando ela chega no meio da igreja, cai demoniada. O Espírito diz: o meu problema é contigo. Meu problema é contigo. Eu falei: ei, tu pode lutar, mas eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. É Deus. Irmãos, eu sei o que é chorar pela família. É Eu Deus. sei o que é chorar por filho. Coloca 30 jovens na minha frente. Eu te falo o problema que cada pai e mãe tem. Eles contam tudo para mim. É Deus. Presta atenção. A maioria dos casamentos tem problema. Pastor, o que você está dizendo? Eu recebi autoridade para isso. Meu Deus, poderoso. Presta atenção numa coisa. A maioria das pessoas quer fugir da vida que está tendo. Quer sair da situação que tem dentro da casa. Quando não é financeira, é sentimental. É desencontro de pensamento em questão dos filhos. Quando não, são problemas sexuais dentro da família. E muitos não querem tocar no assunto, porque não quer repreender o mal que está dentro da casa. Deus poderoso. E muitos casamentos estão sendo desfeitos, porque o inimigo ele tem entrado na vida dos filhos, da esposa, do esposo, porque tem dado lugar para o inimigo. Deus poderoso. É Deus, aleluia. Mas tu está no aprisco, irmão e irmã. Aleluia a Deus. Se tu não é ovelha, tu é cordeiro nessa noite. Aleluia a Deus. E na igreja, no povo de Deus, tem um Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é Senhor. Aleluia a Deus. E nessa noite, você está sendo alertado que quando você desiste daquilo que Deus colocou na tua vida, Meu Deus é forte. quando você entrega de mão beijada, sem lutar, sem pelejar, a Bíblia diz que nessa luta nós não precisamos pelejar. Aleluia a Deus. Nós lutamos de joelho no chão. Nós lutamos com lágrimas. Devassaia. Porque somos ovelha, porque não reclamamos. Aleluia a Deus.
Porque eu não preciso bater na porta do meu vizinho para falar como que a minha esposa está. Você não precisa bater na porta do vizinho para dizer como que está o esposo. Mas você precisa descer na madrugada e dizer: Senhor Jesus, a minha casa precisa de mudança. Minha família precisa ser reconstruída, restaurada, Senhor. O Senhor deu autoridade para a igreja. Senhor, então faz a obra. É forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantos? Sabe por que psicólogos vêm falar comigo? Porque eles não entendem. A psicóloga veio e trouxe 2 moças de São Paulo. Fiz 2 perguntas para as 2 jovens. Aleluia. Aí eu olhei para a avó e disse assim: vó, quem cuida dela, do caso dela em específico, é homem ou é mulher? Ela falou: é mulher. Eu falei: pode tirar as meninas. O Espírito Santo disse para mim: o problema é o padrasto, meu servo. É forte. Eu falei: como, Senhor? Eu olhei e falei assim: seu esposo grita, xinga, te bate. Ela baixou a cabeça, a mãe dela começou a chorar, e ela querendo proteger o homem. Meu Deus. Eu falei: o problema não é só esse. Fala, Deus. É, pai, é verdade, meu Deus. Presta atenção. Aleluia, glória a Deus. Aversão a homem, espíritos vêm e levam para o lesbianismo. É, Deus. É, Senhor, aleluia. Ah, mas não é assim, não é? Fala, Deus. Uma advogada sentada do lado, eu falei: você é doutora. Orienta a mãe a buscar ajuda pela filha, porque a filha já está no lesbianismo. Meu Ela Deus. falou assim: a mãe não sabe, mas a filha já tem namorado. Tô falando. É, Deus. Autoridade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas não quero ir para o culto. Mas não quero ir no ensinamento. É verdade. Mas não quero ser obediente. Mas quando estamos no caminho, quando estamos no aprisco, o Senhor envia a palavra. Aleluia, Deus. Deus, Glória a aleluia. Deus. Essa autoridade que o Senhor dá para cada um de nós. Aleluia. É forte. Eu tenho 1 minuto. Encerrar as 9. Posso fazer uma breve oração? Pode. Não é uma oração por libertação. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Um abraço de Arabaçá. Não pela libertação que muitos conhecem, ou alguns já Deus. viu orar aqui. Não precisa ninguém vir à frente. E vaso de calabandarai. Vou pedir para a igreja fechar os olhos. Vai, Adaia. Fecha os olhos. Deus de Abraão. Mulher, a oração vai ser pelo teu marido. Meu Deus. Esposo, a oração vai ser pela tua esposa. Palavra sobre Mãe, calabai. a oração vai ser pelos teus filhos. Meu Deus poderoso. A igreja fica em silêncio, por gentileza. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje eu abro a minha boca diante deste rebanho que a ti pertence, Senhor. O Senhor conhece o íntimo, profundo e oculto do coração de cada um deles. Os fiéis, os rebeldes. O Senhor conhece, Senhor, o intempério de cada alma que está aqui dentro. E eu estou te pedindo, Deus vivo, no dia chamado hoje, em nome de Jesus, que a sabedoria do Espírito Santo venha sobre este casal, para que os problemas sejam resolvidos, Senhor. Senhor, que a obra do diabo hoje no casamento seja quebrada, que maldições contra essa família sejam, Senhor, hoje esmiuçadas debaixo dos teus pés. Todo mal contra as crianças, contra a família dos irmãos, venha a ser repreendido e desfeito no teu nome, Jesus. Senhor, há pessoas aqui dentro com problema, Espírito Santo, mas hoje, Senhor, eu lanço sobre ti, Espírito Santo, e te peço providência na vida deles. Peço, Senhor, transformação na vida dele, na vida dela. Ensina, Espírito Santo de Deus, fortalece,
Senhor, que não haja mais orgulho dentro deste coração, que seja quebrantado agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu deixo sobre a paz que o Senhor me deu, eu deixo sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Como o Senhor tem me ensinado, ensina eles, Espírito Santo. E a partir do dia chamado hoje, Senhor, eu abro a minha boca, eu profetizo sobre a vida deles, que o casamento será diferente, os filhos serão uma bênção, haverá reconstrução, porque toda obra do diabo o Senhor está batendo em retirada hoje. Pai, em nome de Jesus, toda obra que o inimigo mandou, Senhor, por nome de diamante, vai sair hoje também. Senhor, há uma libertação grande hoje sobre a casa, a família, porque a família é teu projeto. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um deles. Amém. Amém? Amém.